Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Coração e Reforma. Hoje estou aqui, eu e Luan, né, Luan? Opa! Estamos aqui preparados para mais um episódio muito bacana, que a gente tem a honra de receber dois convidados maravilhosos, mas antes deles se apresentarem, Luan, conta um pouquinho sobre eles, como você conheceu eles e o que você espera aqui para o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em casa também, espero que seja um excelente episódio, que todos aproveitem bastante. Hoje nós temos a ilustríssima presença de Paris e Márcia, são duas pessoas que eu conheço há longa data. Conheci, inclusive, na Escola de Aprendizes do Evangelho, em um curso que eu estava fazendo dentro do Centro Espírita. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história deles. Se vocês puderem fazer uma rápida apresentação, falar como talvez o que vocês fazem atualmente, o Centro Espírita que vocês frequentam, qual é a região, para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Eu sou a Márcia Piedade, né, esposa do Paris, há 51 anos. Legal. Estou desde 98 dentro do Espiritismo. E hoje a gente frequenta o Centro Espírita Energia e Amor, que é um centro que a gente acabou fundando junto com o grupo, né? Um sonho de uma pessoa que a gente foi perseguindo e conseguimos formar. Eu tenho quase 70 anos e estou aí ajudando essa casa para a formação de novos alunos, novos trabalhadores. Hoje eu trabalho na assistência espiritual, como entrevistadora, preletora, também dou passes e também como expositora da Escola de Aprendizes que está em andamento, a 7ª turma. E nós acabamos de iniciar a 8ª turma de escola. Também estamos cuidando de um curso de médios, que já entrou na parte de prática, e também da evangelização infantil. Para encerrar, também trabalhamos no grupo mediúnico de verificação das fichas da casa e fazemos um grupo de estudo. Olha só, que currículo, hein? Legal, é como Emmanuel falou para Chico, né? Trabalhar, 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 né? Disciplina, disciplina, disciplina. Muito legal. E você, Paris? Então, eu sou o Paris. Eu não sei se a Márcia me acompanha ou eu acompanho a Márcia, né? Como eu já sou aposentado há um bom tempo, eu acho que eu fui me aposentando, parando de trabalhar na vida material, e o Espiritismo surgiu na minha vida. E de lá para cá, é como se a minha consciência fosse despertando também, e eu vou fazendo as coisas que aparecem. Não questiono, nós fazemos tudo juntos, né? Brigamos bastante em casa, mas nós cuidamos de uma casa espírita junto com outros companheiros. Acabamos de vir da evangelização infantil, que é algo que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com crianças assim, e é um ambiente muito gostoso, muito gostoso. Nós saímos de lá mais elevados, com aquelas crianças, os sorrisos, os pais, né? Estamos agora de manhã no estado de graça, porque acabamos de sair de lá. E durante a nossa conversa, eu vou falando um pouquinho mais de mim. Tudo bem. Eu queria até pegar o gancho que você falou, que estava junto com as crianças, né? Muitas dessas crianças provavelmente já conheceram o Espiritismo porque seus pais frequentavam o centro, ou um tio, é sempre uma história assim, né? E eu queria até trazer, é bacana que a gente fez o nosso programa aqui de programas para poder trazer essas duas visões, né? As duas maneiras de você conhecer o Espiritismo. No último episódio que a gente teve com uma convidada, ela trouxe o relato de alguém que também vem de uma família espírita, mas eu acho que para vocês não é bem o caso, né? Como que vocês conheceram o Espiritismo? Eu conheci antes do que a Márcia. Teve uma época que meus pais eram separados e me deu assim uma vontade de encontrar meu pai, que eu sempre mantinha contato, mas de repente ele sumiu. Eu comecei a procurá-lo e descobri 5 anos depois que ele havia morrido, 5 anos atrás. E nessa época eu fui avisar os parentes no interior da morte dele, e uma prima minha frequentava uma casa espírita e me deu um livro chamado Violetas na Janela. E me parece assim que na vida tudo tem a hora certa. Depois que eu ganhei esse livro, que eu li esse livro, que me despertou bastante
não curiosidade, porque eu achava tudo tão natural aquilo que eu lia, eu comecei a encontrar amigos onde eu morava que eram espíritas e eu não sabia. Ganhei o Nosso Lar, fui ganhando outros livros. Nessa época eu fui trabalhar em Brasília e lá passei a frequentar a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Lá tinha uma biblioteca muito grande, eu comecei a comprar livros, ler, e veio daí. Mas eu acho que o que me levou mesmo foi alguma coisa que me faltava, um vazio existencial. Então veio na hora certa. As coisas acontecem sempre quando nós precisamos, estamos prontos. Muito legal. Antes de passar para a Márcia, rapidinho, eu queria fazer uma pergunta. Você pontou bastante dos livros, você pontou bastante dessa experiência aí de você procurar em um momento em que as coisas estavam se transformando na sua vida. E quando você se apresentou, você também fez esse comentário de que conforme você foi diminuindo o ritmo no trabalho profissional, você também foi se reencontrando com esse trabalho espiritual, né, religioso. Você já tinha contato com alguma outra religião antes disso? Ou foi um momento assim que você acha que as coisas se alinharam para que você conhecesse o espiritismo? Meu contato com outras religiões era o catolicismo. Minha mãe me levou para a primeira comunhão, para a crisma, e depois de uma certa idade eu nunca mais pisei numa igreja, a não ser quando eu me casei com a Márcia. A Márcia tinha 18 anos de idade e eu não sei como os pais delas deixaram ela se casar comigo também. Mas daí nós nos casamos na igreja, né? Eu respeitei, né? Era a formação da Márcia, mas eu passei assim minha vida toda afastado da religião. Infelizmente eu não tive uma boa formação religiosa. Na época era muito diferente, talvez, dos dias de hoje. Aquilo não tocou meu coração. Então eu vim me encontrar no Espiritismo, já tinha quase 50 anos de idade. Uhum. Interessante. E você, Márcia, você já estava casada com o Pares há um bom tempo, eu imagino, né? E como é que foi esse processo? Você estava mais ou menos do mesmo jeito? Você já frequentava uma religião, frequentava o Espiritismo? Você conheceu o Espiritismo por meio do Pares? Conta um pouquinho da sua história também. Sim, na verdade eu fui parar no SEAC, lá de Osasco, por conta dele, né? Que ele começou a frequentar, gostou, falou, vai, tem um curso, era o curso básico. Vamos lá, você vai gostar, uma turma boa, você vai gostar das preleções, muito bom ambiente. Eu falei, tá bom, vamos, né? E realmente me senti muito bem, se encontrava respostas para as minhas dúvidas, né? Mas, na verdade, eu acho que eu fui muito preparada durante a minha infância e a minha juventude, que eu casei com 18 anos, para o espiritismo. Eu estudei num colégio de freiras, onde eu aprendi muito a elevar o pensamento a Deus, onde eu aprendi muito a orar. Eu era uma pessoa assim que tocava o sininho lá do recreio, eu ia para a capela. Tinha uma imagem linda de Nossa Senhora esculpida, que eu achava linda aquela imagem. Por sinal, eu casei nessa capela. Aí eu ia lá, ficava de joelhos, rezava para Maria, né? E tinha esse hábito antes de eu ir brincar, comer qualquer coisa. E as freiras, elas eram muito religiosas mesmo, no bom sentido. Nós de vez em quando fazíamos uns retiros espirituais, onde a maioria das meninas eram os padres e tal. Havia o nosso encontro com Jesus, sabe? Normalmente havia uma condução assim do padre, uma palestra, tal, que no final tinha um clima que você encontrou, era bem interessante. E você encontrou Jesus? Eu acho que eu encontrei. Eu falava, acho que eu encontrei. Eu senti umas coisas bem assim, elevadas, né? Então, eu acho que realmente eu fui sendo preparada para esse momento do espiritismo. Porque daí, em 73, nós casamos, né? Em 74 veio o primeiro filho,
bem no finzinho do ano, ele nasceu 31 de dezembro, e em 76, no começo do ano, veio minha segunda filha. Eu tinha duas crianças com diferença de 1 ano e 1 mês, né? Então, tive que me dedicar muito a eles. E nunca mais entrei na igreja católica, né? Aí deu aquele pulo até 97, né? 98, que a gente começou a frequentar o SEAC, onde eu não tinha um lugar para ir religioso, onde eu não frequentava. Eu sentia falta, mas ainda não tinha encontrado. Foi quando eu encontrei essas coisas que eu buscava, né? Lá no SEAC. Fez, sim, foi muito ao encontro do que eu estava precisando. Bacana. É engraçado assim você falar sobre você usou essa frase encontrar Jesus, né? A gente comentou um pouquinho disso no último episódio com a Carol, e é uma fala que ela é muito marcante, porque a gente às vezes procura muito Jesus, mas quando a gente encontra de verdade, a gente sabe que a gente encontrou ele, assim, é um sentimento de despertar, de empoderamento, de força e de consciência para aquilo que a gente precisa fazer, o que a gente busca fazer. Eu queria já começar a falar um pouquinho aqui de quando eles chegaram no centro. Tudo bem aí? Bora. Bora. Então, assim, vocês chegaram no centro espírita. Hoje a gente vai falar um pouquinho da rotina do centro, como funciona, algumas coisas que tem lá dentro. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que foram os primeiros contatos? Vocês chegaram no centro espírita, vocês, provavelmente os dois, não tinham ideia do que era o espiritismo, porque vocês vinham de outra religião, ou estavam num momento em que não estavam em contato com uma religião. E aí, assim, vocês chegaram lá. Como é que foi? Vocês chegaram, tiveram uma palestra, o trabalho que vocês procuraram foi um trabalho de passe, o que vocês buscaram no centro quando vocês entraram pela primeira vez? E o que chamou mais atenção, assim, o despertamento, aquilo que fez vocês ficarem, por exemplo? Nós começamos juntos, né? Como eu falei, em Brasília eu frequentava a FEB. Dessa visita que eu fiz, que eu ganhei um livro Violetas na Janela, eu acho que a Márcia foi me acompanhando, né? E eu talvez inconscientemente fui conduzindo-a, né? Nós começamos a frequentar, eu estava trabalhando em Brasília, eu vinha nos finais de semana, o Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que fica ali atrás do aeroporto. E, se não me engano, uma irmã do Edgar Armon, ou sobrinha, que coordenava. E para mim, como eu disse, eu não vi nada que me assustasse. Eu chegava lá, tinha uma fila muito grande para tomar o passe de limpeza, era uma casa muito grande, tinha uns 40 passistas dando passes de limpeza. E depois assistia uma preleção, depois tinha o passe individual do tratamento. Para mim era tudo absolutamente normal. E eu me sentia muito bem. Não sabia o porquê, mas me sentia bem. Até que um dia eu ouvi falar assim, olha, vai ter um curso básico. E aquilo despertou em mim, assim, o que será isso? O curso básico, eu quero conhecer, quero fazer. Legal que você falou que para você foi tudo muito natural, né? Não teve nenhum estranhamento e tudo mais. Nenhum. Queria perguntar para Márcia, você que veio de uma outra escola, já tinha estudado num colégio de freiras, como que foi teve um choque ou foi também algo que foi mais tranquilo, assim, na primeira vez que você foi ao centro? Não, eu não tive choque, não. Pelo contrário, me senti muito elevada, muito bem, principalmente com os palestrantes. Tinham palestrantes da preleção que você saía do chão, assim, as coisas que eles falam. Inclusive, acho que você chegou a conhecer o Marcelo, aquele que faleceu. Foi meu dirigente de escola, inclusive. O Marcelo, o super-homem, né? Ele era uma pessoa iluminada, né? João Vicente, várias pessoas lá do SEAC de Osasco foram incríveis, assim, para fazer a diferença, né? Então, era realmente um momento incrível, momento do passe também.
Era muito revigorante. Então eu me sentia muito bem, muito bem. E junto com a assistência espiritual, nós começamos o curso básico. Uma coisa que aconteceu também logo no início da escola, acho que no primeiro ano da escola, o nosso dirigente me chamou de lado e falou assim: você vai fazer o curso de entrevistador. Eu falei assim: como? O que é isso, né? É um curso, assim, normalmente quem faz já está mais adiantado, já está fazendo curso de médios e tal, mas você vai fazer. E eu realmente não entendia por quê. O Ari, né? O Ari, O famoso Ari. O famoso Ariovaldo. Também foi meu dirigente. Também foi seu dirigente. E o Ari, ele tinha uma superioridade moral, assim, impressionante. O que ele falava era lei, né? Tá bom, tem que fazer, vou fazer, né? E depois você vai me dizer o que vem por aí. E realmente foi importante demais. Isso eu me lembro bem, não lembro que ano que foi, mas deve ter sido no 2000, talvez. 99, 2000. Eu comecei a fazer entrevista com as senhoras e as mães da SOABEM, que é uma entidade beneficente que o SEAC dava atendimento. Uhum. Era para isso que ele me preparou. Legal. Vamos chegar lá. Eu queria até trazer aqui uma questão para poder compreender o que fez vocês assim se apaixonarem pelo espiritismo, né, pelo centro espírita. O que chamou mais atenção, assim, que você falou, pô, aqui eu tô no lugar certo, eu me sinto acolhido? Acolhimento, né? Acolhimento, autoconhecimento, você perceber que é sim, sim, não, não, né? Autenticidade na vida, você aprende que não há hipocrisia mais, né? Você tem que ser verdadeiro. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Você ser o que você é mesmo. E tentar ser melhor todo dia. É isso aí. E você, Paris? Eu não sei, as portas foram se abrindo e eu fui entrando, caminhando. Eu acho que a minha consciência reencarnatória, né, me lembrava, né, dos meus compromissos lá que eu assumi, e para mim foi muito natural. Eu não tinha dúvidas, não tinha muitos questionamentos. Eu via o passe, muita gente questiona o passe, né, um ritual. Para mim era tudo natural. Eu aceitei tudo assim de uma forma muito pacífica, muito pacífica. E adorava o curso básico, a escola, as leituras, as aulas. Eu adorava. Eu não via a hora de chegar a quinta-feira que tinha ou o curso básico e depois a escola. Então foi como se a minha consciência fosse despertando. Eu fui caminhando, fui em frente. Olha só, eu achei legal que vocês trouxeram essa naturalidade. Estava conversando com a minha mãe essa semana. E ela disse que na primeira vez que eu fui no centro, eu era criancinha, né? Devia ter os seus 6, 7 anos. Cheguei perto do centro, aí minha mãe puxando assim, né? Vamos entrar e tal. E eu comecei a abrir um berreiro assim, comecei a chorar. E aí a moça que estava atendendo ali, ela falou assim, ó, faz o seguinte. Você sabe por que tá assim, né? Que ativou esse estado emocional, né? A gente sabe que tem muita influência dos coleguinhas espirituais e tudo mais. Então ela falou assim, dá uma caminhada com ele aqui por perto, faz alguma coisa, espera um pouquinho, traz ele de volta que talvez ele vai estar mais calmo, né? E a minha mãe fez isso, comprou um bolinho, um suquinho, pra criança sempre ajuda. Depois, aí tava mais em paz, tava um pouco mais na sintonia, aí entrei e não saí mais, né? Então acho que é legal fazer essa comparação para poder ver, né? Que dependendo do estágio da nossa vida, a gente consegue fazer esse primeiro momento ser muito mais tranquilo, né? Eu quase quebrei tudo lá, né? E a gente vê, nós vemos muito isso na evangelização infantil. Cada criança chega de um jeito diferente. Tem umas que não querem entrar, já ficam fazendo força para trás. Tem outras que entram com muita naturalidade. E os passes nas crianças, no comecinho, eles só entram lá na sala de passe com os pais. E depois de algum tempo, eles já estão entrando sozinhos. Sobem no banquinho, sentam
E tem um garotinho, um menininho japonês, eu não vou falar os nomes aqui, mas não sei se... ele, quando termina o passe, ele desce e fala, obrigado. Que bonitinho. Ele fecha o olho, assim, ele aperta o olho Ele na hora fecha o do olho. passe. E uma vez a mãe gravou ele dando passe no pai, na tia. Em Ele casa, na ficava casa imitando dele. a gente. Que legal, muito bom. Que Eu lindo. também queria aproveitar uma fala de vocês, que assim, também em relação à naturalidade, porque me chama a atenção. Às vezes, o nosso público aqui que está ouvindo não é só o pessoal que está acostumado, que já trabalha dentro de casa, então às vezes tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez como acontece esse processo de contato. Quem nasce em família espírita é muito natural, porque o pai introduz desde pequeno. Quem cresce e às vezes está entrando em contato com o espiritismo pela primeira vez, é uma coisa assim que às vezes é muito fantasiosa para quem não conhece a nossa religião. Então tem medo, às vezes se assusta com alguma coisa, né? E eu já tive a experiência de, durante a minha época de escola, eu apresentar o espiritismo para alguns colegas meus com quem eu estudava, e essas pessoas depois levarem os pais, né? E na época foi um aprendizado para mim, uma experiência de vida, porque eu vi essas pessoas tendo contato com o espiritismo pela primeira vez. Então, sim, normalmente como funciona o processo? A pessoa entra lá no centro, toma um passezinho para começar, depois vai para um salão, fica esperando, ouvindo uma música, depois tem uma palestra, depois tem um passe e aí a pessoa sai do centro. Normalmente a maioria dos centros espíritas funciona assim. E eu lembro como algumas pessoas ficaram muito preocupadas no momento do passe, porque viram a palestra, se apaixonavam normalmente, porque era muito marcante, mas quando chegava na hora de entrar numa sala, às vezes com uma meia luz, né, uma luzinha mais apagada, tudo muito silencioso, as pessoas ficam, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Ficando uma musiquinha bem levinha, sem ficar de olho fechado, todo mundo ali também de olho. Exato, as pessoas só falam assim, pense em Jesus, né, mas para quem está vindo pela primeira vez, fala assim, e aí, o que vai acontecer? Então, eu vi muitas pessoas conhecendo o espiritismo com medo, mas depois que passaram pelo processo de conhecer, se apaixonaram, porque tiveram essas mesmas sensações que vocês tiveram, de leveza, de acolhimento, de paz, de sentir que estão ali amparados por Deus. E eu acho que é interessante, assim, às vezes como algumas coisas são naturais para nós, porque às vezes a gente já vivenciou elas de alguma forma, né? Às vezes no plano espiritual, às vezes até a gente já está encarnado, mas durante o nosso sono físico a gente tem contato com algumas experiências. Então tudo isso eu acho que é muito interessante da gente refletir e a gente perceber assim, que às vezes a gente sente no coração que a gente precisa fazer, né? Como a gente precisa fazer, onde a gente tem que ficar. Muito legal. E aí, voltando, né? Vocês estavam falando que vocês fizeram um curso básico. Uhum. Então, para quem não conhece, é um curso que dura mais ou menos o quê? Uns 6 meses? É menos, 5 meses. 5 meses. E alguns centros, eles adotam essa prática, que é um curso introdutório. Então, eles apresentam conceitos preliminares, uma visão geral do espiritismo, e depois vocês fizeram um curso que ele é um pouco mais robusto, chamado Escola de Aprendizes do Evangelho, que é um curso que ele tem uma duração média aí de uns 3 anos e meio, por aí, né? E aí é um curso longo, né? Do primeiro até o último ano, a gente se transforma bastante. Então, quando você se propõe a fazer um curso, você, muitas vezes, muda a sua cabeça, muda a sua forma de pensar, você faz reforma íntima, que é a proposta do podcast, né? Exato. E aí, eu queria saber, assim, você já comentou que você foi convidado a fazer o curso de expositor. Mas em algum momento vocês chegaram assim, talvez de um limiar onde vocês talvez começaram a trabalhar ou começaram a ser convidados para trabalhar. E eu sei que mais para frente vocês também abriram um centro. Então, como é que foi esse processo de despertamento durante a Escola de Aprendizes do Evangelho? Assim, foi um processo que veio à tona de uma vez? Vocês foram sendo convidados, aí vocês foram colocando o pé e conhecendo? Como é que foi? Só um reparozinho. Na nossa casa espírita, ninguém fica assustado. Eu vou explicar por quê. Porque quem vai pela primeira vez toma o passe de limpeza e depois passa por uma entrevista. E nessa entrevista, aquilo que a Márcia falou, que ela foi convidada logo no início da escola a fazer esse curso, essa é uma entrevista de acolhimento, onde a pessoa se abre, fala o que ela foi buscar ali na casa espírita. Muitas pessoas
vão botando, se sentem tão acolhidos, vão colocando para fora os seus problemas. E depois disso, é lógico que não tem muito tempo, nós explicamos passo a passo o que acontece na casa espírita, principalmente naquele dia, que é um dia de assistência espiritual. Que legal. Então as pessoas já estão um pouquinho mais preparadas, né? Quando entram na sala. E a nossa sala de passes, você conhece lá bem, né, Luan? É uma sala que tem uma divisória, não vai até o teto, né? Não é tão tétrica assim, né? Que a pessoa fica muito assustada. Uhum. E o que era mesmo? Eu falo muito, eu me distanciei da sua pergunta. Que na entrevista você explica como que é o passe, por exemplo, as pessoas não na ficam com medo. entrevista nós explicamos tudo o que acontece na casa, então as pessoas ficam mais confiantes. Mas a sua pergunta, eu me desviei da sua pergunta, hein? Sim, a gente estava falando um pouquinho sobre a escola de A aprendizes. escola de aprendizes. Como foi esse processo de despertamento na escola para talvez começar no trabalho e depois lá na frente chegar em fundar o Energia e Amor? Vou falar rapidinho para a Márcia poder falar. O Ari, você conhece o Ari? Volta e meia eu fiquei ouvindo falar lá da Soabem, né? E conta um pouquinho para o pessoal o que é a Soabem. A Soabem é uma entidade assistencial, sociedade beneficente, amigos das crianças osasquenses, alguma coisa assim, que cuida da evangelização ecumênica de crianças, adolescentes e adultos. Fica ali no Jardim Filipine, próximo ali do Bradesco, próximo do SEMI, né? Também não é longe. E a evangelização ecumênica, ou seja, respeita as crenças religiosas das pessoas. E o Ari falava muito desse local, pedia às vezes contribuições, roupas usadas, tinha bazar lá para as pessoas, às vezes pedia alimentos. E eu, toda vez que tinha uma oportunidade, eu ia entregar lá na Soabem. Mas o Ari, ele abria só uma frestinha do portão e eu entregava assim a sacola e ficava olhando por cima o que acontecia naquele local. Tinha um local muito bonito, muito agradável, tinha um gramado muito bonito, árvores, né? E eu fiquei muito curioso, até que um dia o Ari falou, nós estamos precisando lá na Soabem, vamos abrir um curso de informática. Meu contato com o computador, eu sabia ligar e desligar e usar o teclado. E eu fui lá, me apresentei como instrutor de informática. E assim nós conhecemos a Soabem. Logo depois, minha cara metade foi atrás. Na verdade, eu comecei o trabalho assistencial primeiro do que o espiritual, embora eu estava fazendo a escola e já tinha esse curso de entrevistador, que ele já me pôs logo no primeiro ano. E coincidiu com essa fase que o Paris já estava indo para dar aula de informática, né, na Soabem. E lá dá para fazer qualquer coisa, né, para ajudar. E eu fui, além das entrevistas com as mães, tinha a distribuição da sopa, tinha a cozinha para limpar, a gente podia chegar bem antes e tinha o próprio trabalho de fazer a sopa, de separar legumes, verduras, mantimentos para doação, pão. Olha, tinha muito trabalho e ainda tem, né? Porque continua. Então a gente escolheu, acho que a primeira vez escolhemos o sábado, depois mudamos para o domingo, depois ficamos um tempão de quarta-feira, até 2023, que foi o nosso último ano. Então foi um bom período lá. Nossa, acho que desde 2000 até 2023, mais ou menos. E o trabalho espiritual, nós começamos, talvez, inicialmente lá no SEAC, que eu não lembro muito bem, mas foi que a gente mudou, a gente morava em Barueri, mudou para São Paulo, aí a gente começou a fazer em São Paulo, no Centro Espírita Discípulos de Jesus Bela Vista, porque lá a gente fazia em seguida curso de médiuns. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo assistência espiritual, a gente fazia em seguida o curso de médiuns. A gente trabalhava
na sala de passes, né? Passe de harmonização, depois na assistência mesmo, dando os passes, P1, P2, CH. E em seguida a gente ia para o curso de médios. Aí foram os desafios maiores, né, que vieram. Grupos mediúnicos, curso de preletor, e foi assim, aparecendo o curso de expositor daqui, de lá. Apareceu escola para eu auxiliar, depois apareceu escola para eu refazer, eu refiz a escola no Razim com minha filha. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz escola auxiliando e fazendo. Mas nós sempre trabalhamos em casa espírita, a gente não para de trabalhar. Em algumas, né? Eu já trabalhei no Razim, já trabalhei no Discípulos de Jesus, já trabalhei na Genebra, como nas vivências. Era sessões doutrinárias, agora é vivências doutrinárias, né? Que na Genebra nós fizemos a leitura do Livro dos Espíritos, porque nós mudamos de Osasco para São Paulo, então a gente conseguiu mudar esse estudo final, né, da escola. A Márcia estava igual o Paulo de Tarso, né? Indo para todos os lugares, levar o evangelho, estudar, trabalhar, muito legal. Não, a nossa trajetória é assim, bem ativa pelo jeito, né? A gente conhece vários centros. Depois, como expositor, meu Deus, e nas RGAs a gente encontrava todo mundo, né? Então era muito engraçado. Todo mundo conhecia a gente nas RGAs. Mas o Pares, que ele dá muito mais aula do que eu. Mas eu gosto muito de aula também. Estou diminuindo um pouquinho, né? Muito bom, muito bom. Muito bacana. Eu queria pegar um gancho. Achei muito bacana a história que vocês foram conhecendo aos pouquinhos, e aí quando vocês foram ver, já estavam aplicando aula, já estavam fazendo curso, já estavam fazendo vários trabalhos, né? A gente sabe que o espiritismo ele é muito ligado a isso, a você devolver, né? Você ajudar um centro, o outro, alguém que pediu ali e tudo mais. Mas eu queria trazer de novo só para o começo, assim, desses primeiros anos, se vocês conseguem trazer algum momento que vocês falaram, caramba, é aqui que eu tenho que estar mesmo, que vocês, algo marcante, assim, que vocês falaram, pô, aqui eu me sinto completo, ou tô encontrando Jesus aqui. Algum momento, assim, que vocês falaram, putz... É aqui. É aqui. Vocês conseguem lembrar, citar pra gente? Marcante mesmo para mim foi o curso de expositor e preletor. Porque fui fazendo tudo com muita naturalidade, mas o curso de expositor e preletor, uma pessoa muito querida, com muito conhecimento, muito rígida também, mas que me abriu os olhos para aquilo que eu estava fazendo ali, que eu vinha fazendo com naturalidade. A partir dali, o meu engajamento foi maior ainda. Então, conheci melhor a aliança, os fundamentos da aliança, tudo isso me estimulava, né? Por exemplo, a dar aula, a participar do trabalho de assistência espiritual, cheguei a trabalhar em várias casas, mais de uma casa ao mesmo tempo, já cheguei a dar mais de uma aula no mesmo dia. Agora não tenho assim, o curso eu diria que é o curso de expositor e preletor, que realmente para mim foi marcante na minha vida. Aproveitando, eu estou sentindo na sua fala que teve alguma coisa que aconteceu nesse curso, né? Você falou que uma pessoa te abriu os olhos. Você consegue falar um pouco mais sobre isso, assim? Porque o curso de expositor e expositor, para quem não conhece, é um curso destinado para quem dá aula e quem quer dar a preleção, palestra, né? Ou quem quer falar ao público. O que aconteceu nesse curso, assim, que fez com que essa experiência fosse tão marcante para você? Aliás, hoje em dia nem se chama mais curso de expositor, né? De facilitador, né? Exato. Nós tínhamos que fazer exercícios, né? Na frente de todo mundo, e era uma regrinha, você tinha que falar de você, mas não podia falar na primeira pessoa. Você tinha que falar na primeira pessoa do plural, nós, né? Era o exercício lá para você poder dar aula e fazer preleção. E me marcou muito nisso. Você vai falar, Pares, no próximo sábado, por que você está no Espiritismo?
Eu tive que refletir e eu percebi que a minha vida... nunca fui uma pessoa cheia de ambições, de querer muitas coisas materiais, né? Meu primeiro Fusquinha me bastou. Né? Nunca tive assim os carros mais caros, né? Tudo, o pouco sempre me contentou, né? Então, mas eu percebi que eu tinha um vazio existencial. Eu falei disso. E olha, na primeira pessoa do plural, nós, tal. Mas aquilo lá acho que ficou gravado na minha mente. Aquilo ficou gravado na minha mente. E tem uma outra passagem também que, se der tempo mais para frente, eu conto. Pode falar. Então, posso falar agora? Até eu tô ansioso agora, imagine o público. Levantou a expectativa. Até eu fiquei. À medida que eu fui despertando para o Espiritismo, que já existia em mim, né? Como eu disse, foi tudo muito natural. Eu falei também que eu fui levar a notícia para os parentes do meu pai, que tinha sumido há mais de 5 anos. Uma amiga da Márcia, que trabalhava no INSS, localizou o falecimento dele através de um pedido de pensão, né? E eu descobri o cemitério que ele foi enterrado. Eu fui lá, falei, preciso fazer alguma coisa. Fui lá no cemitério fazer uma prece. Eu que não rezava, que eu conhecia Jesus na cruz, né, da igreja que eu frequentei quando era criança, eu me senti na obrigação de ir lá. E fui lá no túmulo do meu pai, chorei, não sei nem se eu consegui fazer alguma prece. E na saída, eu me lembro bem, foi no cemitério da Quarta Parada, que ele estava enterrado. Eu tinha uma moto na época, entrei lá dentro de moto. Na saída eu parei na administração e todo impetuoso eu fui até a administração, falei, eu quero tirar o meu pai daqui, levar ele para um lugar melhor. E olha que interessante o que aconteceu. Eu acho que a pessoa que estava ali encarregada da administração falou, quando que seu pai foi enterrado? Eu disse a data, falou, seu pai não está mais lá. Onde você foi? Você foi rezar. Falei, como assim não está lá? Eu quero levar meu pai hoje. Ah, você quer levar? Falei, quero. Então vem cá, me segue. Me levou numa sala, abriu uma porta, era cheia de ossada das pessoas que, depois de 3 anos, os cemitérios, tem um termo, não me lembro o termo agora, exumação, né? Não sei se é exumação. Ossário. Seu pai está aí, escolhe o osso que você quiser. Aquilo foi um choque. Mas foi um choque tão grande para mim, mas eu comecei a perceber e entender o que é o corpo e o que é a alma. Isso me ajudou na minha caminhada, né? Me ajudou bastante na minha caminhada. Esse choque, essa pessoa cujo nome eu nem me lembro e que eu tenho profunda gratidão porque me ajudou a despertar no meu caminho aqui da espiritualidade. Uau. Ponto, falei demais. Nossa. Foram 2 momentos muito marcantes. E você, Márcia? A pergunta lá atrás foi... Qual foi o momento marcante ali que você falou e sentiu alguma coisa, sabe? Eu tive várias experiências com escola de aprendizes do Evangelho, né? Várias. Inclusive, eu fiz parte de uma turma que foi encerrada num centro, no exame de 1º ano. E depois essa turma não se conformou, mudou de centro e continuou em outro centro. Eu auxiliava, né? Era secretária. Foi uma experiência incrível, mas por um lado negativo, aquilo me marcou muito. E outra coisa que marcou muito nessa trajetória de escola, de aprendiz do Evangelho, foi ele, a pedido do Ari, montar uma turma de escola de aprendizes do Evangelho para aquelas senhorinhas que frequentam lá de quarta-feira, que mal sabem ler e escrever. E foi uma turma que a gente tocou até o final. Hoje tem um rapaz que é discípulo, que é o Carlos, você deve conhecer. Uhum. E elas foram até o final. Muitas aprenderam, se alfabetizaram,
porque tinha, paralelo ao trabalho da Sua Bem, tinha uma moça que ia dar aula de alfabetização. E eu e outras pessoas ficavam ajudando elas no caderno de temas, na caderneta pessoal, a escrever o que elas sentiam, né? O que elas conseguiam. Foi outra coisa que me marcou muito, muito eu fazer parte desse trabalho específico. Eu lembro, eu fiz escola de aprendizes em Osasco também. Em alguns momentos, Pares e Márcia iam à minha turma para dar aula. E aí, assim, quando você começa a frequentar o centro, você conhece um, conhece o outro, né? E aí todo mundo começa a se conhecer, vira uma família. E eu me recordo muito dessa época em que vocês estavam dirigindo uma turma e durante uma turma a gente tem esse exercício de escrever o que a gente sente, fazer algumas reflexões, né? E eu me lembro que em alguns momentos vocês começaram escrevendo por elas, né? Vocês entrevistavam as pessoas, elas diziam o que sentiam e vocês escreviam. Isso. E algumas pessoas foram fazendo esse processo paralelo de alfabetização, né? E eles aprenderam a ler e a escrever por conta da escola de aprendizes, foi isso? Foi, exatamente. Não diria que seria bem isso, mas parecido com isso. Tinha um reforço escolar, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi o dia que uma dessas pessoas que eram socialmente carentes, né, semi-alfabetizadas, que ela chegou todo contente para a aula lá da Escola de Aprendizes do Evangelho, e eu fui conversar com ela e perguntei por que ela estava tão contente. Falou, primeira vez na minha vida que eu fui num banco e fiz um depósito e o caixa me deu o papel e eu consegui entender o valor que eu depositei era o mesmo que estava ali naquele papel. Então, a alegria dela, eu imagino o sofrimento dessa pessoa que dependia de terceiros, né, para tudo que fazia na vida, porque não sabia ler e escrever. Mas foi uma experiência, a Márcia tem razão, para mim foi uma experiência também bem marcante, poder fazer uma escola de aprendizes do Evangelho para essas pessoas simples. E tinham também alguns alunos que frequentavam o Centro Espírita, lá o GECAM, né? Mas a maioria dos alunos eram pessoas bem simples. Foi uma coisa bem marcante mesmo. Eu acho bem legal isso, que o centro espírita, ele não se... tem o próprio fim nele mesmo, né? Não é só você ir lá e frequentar, né? A ideia é sempre poder trazer algo até para as pessoas que nem estão ali frequentando as aulas, os cursos e tudo mais, né? O centro que eu frequento, o SEMI, tem bastante ação de doação de marmita, né? O Lua também, o centro que ele frequenta também já teve bastante trabalho assim, então acho que queria até puxar isso aqui levemente. Como que vocês veem, né, essa importância de realmente botar a caridade em prática, né? E o centro espírita auxiliando nesse papel, né? De você estar ali frequentando, você não vai fazer só algo para ficar aqui, você vai fazer algo para fora também, para tocar o coração de outras pessoas, né? Como que vocês veem isso? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a escola desperta para isso, né? Nós, pelo menos, fomos despertos para isso, né? Porque você ir lá fazer uma sopa, né? Nós fazíamos sopa lá para dar para essas pessoas que iam na Sua Bem, né? Falando da Sua Bem, ser evangelizadas, né? Pessoas simples, socialmente carentes, né? Então, é algo assim indescritível, né? Você tem... eu não sei descrever direito, me sentia tão bem que aquilo para mim, no dia que eu tinha que ir para Sua Bem, eu acho que eu já dormia, a espiritualidade já estava ali comigo, preparando, eu me levantava, não me lembro de ir lá algum dia forçado, por obrigação, era uma coisa muito gostosa. E eu aprendi muito com o nosso dirigente que a caridade, você precisa ter comprometimento para ser caridoso. Porque fazer um trabalho desse social, as pessoas criam um vínculo com você. Então você tem que ter muita seriedade, né, nesse compromisso. Tinha dias que você tinha que faltar, ficava doente, né? Era um motivo de força maior. Na semana seguinte, elas cobravam. Você não veio, tal. Então, é uma ligação muito forte que existe, né, quando você faz caridade, né? Sua com as pessoas que recebem a caridade, né? Eu queria adiantar um pouquinho aqui a nossa pauta, só para poder fazer a ligação, né?
Vocês chegaram no centro espírita, não sabiam muito, foram conhecendo, foram trabalhando. Chegou o momento que vocês falaram, pô, agora é a nossa hora de poder dar um próximo passo, poder abrir um centro espírita, né? Então, eu queria saber se vocês... Como que foi para vocês sentirem essa necessidade de dar esse passo, né? Junto com outros colegas, como que vocês citaram anteriormente, mas também se vocês já pensavam, ó, não pode ser algo que vai parar aqui. Tem que ser daqui para fora para poder tocar o coração de outras pessoas, trazer outro suporte, né? Como esse caso aí da assistência e tudo mais, puderem trazer esse relato, acho que vai ser muito, muito bacana pra gente, né? Material aí para Essa história eu só poderia contar assim, muito em detalhes se a nossa fundadora escrever o livro que ela quer escrever, né? Porque é uma história bem antiga, que é a Aparecida Donda da Genebra. Ela que é assim a responsável pela ideia de fazer, de criar esse centro espírita na saúde. Porque nós já tínhamos um centro espírita no Paraíso, depois abriu mais um no Paraíso, e tínhamos um outro centro espírita no Jabaquara. E entre o Paraíso e o Jabaquara, ali na linha azul do metrô, estava faltando um bem no meio, né? Ela falava, tem que ser ali no meio. E como que surgiu a ideia, né? Na verdade, a ideia era dela, ela já tinha essa ideia muito antes da gente se reunir com ela num curso de médiuns. Esse curso de médiuns aconteceu no Grupo Espírita Razim, ali da Bela Vista, aonde eu estava terminando o curso com a minha filha, curso da Escola de Aprendiz do Evangelho, já sei, segunda ou terceira escola, e a outra turma, que era aquela turma que eu falei que foi encerrada e continuou, estava encerrando a escola na Discípulo Jesus Paraíso, que foi onde eu estava trabalhando antes de montar o curso, antes de montar o centro. Então, eu estava com essa turma do Razim e com essa outra turma do Paraíso. Aí a Aparecida Donda veio com a Margarida do Razim, não sei se vocês já ouviram falar da Dona Margarida, que também era assim uma pessoa incrível, ela faleceu acho que o ano passado. Todos os cursos de médiuns ali da Genebra, Razim, Paraíso, ela costumava dar todos esses cursos, porque era tarde, e ela fez esse curso à tarde para essas duas turmas, né? As pessoas que se interessavam. Juntou duas escolas para fazer esse curso de médiuns. E a Aparecida era auxiliar da Margarida, Aparecida Donda. E durante esse curso de médiuns, de 1 ano e meio, surgiu a ideia. Quando a gente terminava o curso de médiuns, a gente ia para a porta do Razim e ficava... mas podia ter um centro, vocês não querem aproveitar, ajudar a montar um centro? Ela falava com um, falava com o outro, falava com o outro. Eu falei, por que não? Vamos montar um centro. Animava, né? O Antônio Marcos, lá do Paraíso, também... Vamos montar esse centro, Aparecida. Então vamos procurar uma casa, vamos começar a fazer rifa, vamos começar... E uma das alunas dela, da Genebra, que ela tinha escola na Genebra, o marido tinha confecção no Bom Retiro. Então ela dava uns sacos assim de roupa que a gente saía vendendo, né? A minha filha ia na padaria, vendia um monte, vendia no prédio, aí a gente fazia um bazar no prédio de uma amiga dela, tinha um monte de gente que comprava e a gente foi fazendo um pé de meia, uma poupança para montar o centro. Aí o segundo passo era aonde? Quem que ia fazer parte da diretoria? Como que ia ser? E isso aconteceu em 2010. 2011? Não, 2010. Foi 2010 que a gente conseguiu realmente se organizar para montar esse centro. Já vai fazer 14 anos. Que legal. E tinha um grupo pequeno de trabalhadores, né? Aí a gente arrumou uma casa, as pessoas se comprometeram a ajudar a pagar o aluguel, era um sufoco, né?
tinha uma poupança e um deu uma coisa, outro deu outra, compramos as cadeiras, né, que era a principal, eram as cadeiras, as cadeiras do Centro Espírita. E continuamos, né, com o centro, quem que vai dar preleção, quem que não vai dar. E os grupos, olha, foi formando com a ajuda da espiritualidade, né? E foi bem legal, bem legal. Está até hoje em pé lá, com muitas dificuldades, mas está lá. Eu queria pegar esse gancho aí. Você falou que tiveram que realmente ter esse esforço, né? De conseguir o dinheiro, achar o local. É um desafio, né? Abrir um centro espírita não é fácil, né? Durante esse período que vocês estavam, vamos abrir e tudo mais, o que mais que você destaca de algo que vocês tiveram que superar para poder abrir o centro espírita que vocês conseguiram junto com esses colegas? Ai, dá um frio na barriga. Você fala assim, ai, será que vai dar certo? Falta de fé, né? Falta de confiança. Tivemos que superar a questão de... Eu acredito do orgulho, né? Porque você tinha que chegar nas pessoas e falar, olha, você pode ajudar? Você pode comprar? Pode ajudar comprando alguma coisa? Nós vamos fazer um evento, vocês podem participar. Nós estamos querendo montar um centro espírita. E superando esse tipo de obstáculo, né? Tem que ser bem humilde para conseguir organizar e ter um grupo que... Eu acredito assim, a gente teve muita ajuda da espiritualidade e o grupo era muito unido, né? Unido, muito unido mesmo, para sair o centro. Por isso que deu certo. Que o desafio não é só criar, né? Mas também manter, né? Todo mês tem que pagar aluguel, manter a equipe motivada. Isso é até hoje, viu? Um desafio muito grande, muito grande. Daí veio a pandemia, né? A pandemia quebrou todo mundo, né? Quebrou muita gente. Tivemos que entregar o prédio também. É sempre desafiador, né? Quando a gente começa um trabalho assim, vem as coisas que a gente não imagina. Mas o importante é a gente se dispor a fazer. Exato. Agora, eu queria ouvir a versão do Pares, porque a Márcia falou, ok, vamos lá fazer. Aí você chegou em casa e falou, Pares, o negócio é o seguinte, a gente vai abrir um centro espírita. E aí, como é que foi isso? Então, eu era médium de transporte. Levava sacolas de roupa para os locais de bazar, depois levava para casa. Ajudei, na época... A guardar muito saco lá em casa. A guardar... Eu fazia os bastidores, né? Eu participei mais de bastidores. Mas desde que a casa abriu, eu e a Márcia passamos a trabalhar à noite, cuidar da assistência espiritual à noite, junto com outros companheiros, né? Me lembro que veio Oswaldo, a Márcia Regina, mais pessoas, né? E é uma coisa interessante, assim, espiritualidade ajuda bastante. Ela encaminha as pessoas certas, nas horas certas. Agora, nós ali, o grupo, precisa ter muita força de vontade. E essa força interior vai despertando em nós, né? Tem um detalhe bem importante que quando você monta uma casa espírita, são pessoas, algumas são conhecidas, né? Tem afinidades, outras não, né? Então o grupo é um grupo diferente, né? Então é um exercício muito grande que você faz de convivência. Eu acho que a nossa escola não é teórica, né? Nossa escola é vivencial, a escola de aprendizes do Evangelho. Mas nós saímos com muita teoria da escola. E sem essa vivência nós não vamos entender, né? Assim como a caridade, é fácil falar de caridade, tem expositores que falam maravilhosamente bem. Mas tem uma frase que está num livro da Aliança que diz que a verdadeira caridade é fazer com que as pessoas não dependam de caridade. Até
você descobrir isso, até você compreender isso, até você colocar em prática, né, tem uma grande distância. Para mim foi muito importante participar de um processo de montagem de um centro espírita, né, por causa disso. Eu tive que burilar, né, os meus espinhos, cortar as pontas, porque eu acho que eu feri muita gente nessa vida encostando e cutucando, né? Foi uma experiência para mim gratificante e eu recomendo a todos. Já já vou perguntar umas dicas aí pra vocês pra trazer pra galera que quem talvez queira abrir um centro já vai ter um caminho já, né? Mas eu tenho uma dúvida. Eu vou trazer um relato pessoal primeiro. Quando eu abri a minha turma de mocidade, meu maior medo, um dia antes, uma semana antes, era: e se não for ninguém? Eu queria saber pra vocês, uma turma é algo que já tá dentro de um espaço que já tem uma tradição, já tem pessoas que vão e tal, mas abrir um centro do zero, eu acho que é um desafio também. Vocês sentiram esse medo de ninguém aparecer ou não dar certo? Como que foi? Sentimos, sim, sentimos. E acho que foi um assistido só no primeiro dia. Não? Foram mais? Eu fiz a mocidade, eu, meu irmão Milton, nós fizemos o curso de dirigente de mocidade. Você fez? Não me lembro, você acha que não fez. E o meu irmão tem 7 anos mais novo que eu, né? E nós éramos os 2 velhinhos da turma. Ele teve a aprovação da mocidade, eu não tive. Mas nós tivemos que montar na nossa casa, né? Porque nós estávamos dirigindo a casa. Nessa época, a Aparecida Donda já tinha se afastado, foi logo depois que terminou a pandemia. Nós ficamos 2 anos sem nenhum aluno. Indo lá todos os sábados, repassando as aulas entre nós, vibrando, cartaz na porta e falando com todo mundo, divulgando. Eu não me lembro se lá no SEMI eu pedi para alguém divulgar, mas eu divulgava para todos, né? Não foi nenhum aluno. Foi quando nós percebemos que fomos pesquisando, conversando, percebemos que normalmente a mocidade ela é alimentada pela evangelização infantil. Isso. Então, daí nós caímos em si, né? O filho pródigo, né? Caímos em si e resolvemos deixar a mocidade para mais tarde, né? E montamos a evangelização infantil. E hoje é sábado, eu vim de lá da evangelização, eu já vejo em algumas crianças que frequentam os futuros alunos da primeira turma de mocidade do Centro Espírita Energia e Amor. Eu sinto isso. A mocidade foi o primeiro trabalho do centro? Não, o centro tinha assistência espiritual. Nós estamos na 8ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, 8ª. Uhum. A casa vai fazer 15 anos este ano e nós conseguimos quase que uma turma a cada 2 anos, sim. Quase isso. Então, no primeiro dia geral, assim, de todos os trabalhos, como que foi? Então, primeiro dia da assistência espiritual nós tivemos assistidos. Eu lembro da Eliana só, a Silveira. Lembrar até o nome do primeiro assistido. Você é uma pessoa, né? Não, porque eu lembro porque ela depois fez escola e se tornou trabalhadora da casa, médium, muito boa. Mas eu acho que ela falava. Eu sou a primeira pessoa que entrou no centro. Olha só. Barato. Eu não tenho isso na minha mente muito claro, assim. Da mocidade, sim, porque ia lá todo sábado, abria a porta. Ele mudou de assunto, né, para a mocidade. Mas, terminando essa sua resposta, que você perguntou, eu vou falar de trabalhador, né? Vieram trabalhadores da nossa, assim, com a mesma experiência que a gente, com a mesma idade, de outras casas. Eu achei isso muito interessante, porque a gente já dava aula em várias casas. Então veio 2 lá do Razim, veio alguns do Discípulos do Paraíso. Lembra o Júlio, que era preletor, veio o Vitor e a irmã lá do Razim. Então, a gente, além de montar
assim, né, uma casa espírita, nós tivemos ajuda de trabalhadores mais antigos que deu uma força incrível. A primeira dirigente espiritual, a Vera Viola, você deve conhecer a Vera Viola, uma excelente pessoa, uma mediunidade incrível, ela moldou todo o exemplo para a gente. Então foi muito, assim, engrandecedor montar a Casa Espírita, mas eu não posso deixar de dizer que tudo foi por causa da Aparecida Donda, aquela que teve a ideia, ela que teve o sonho, ela conversava lá com Batuíra e com os mentores, a mediunidade dela é incrível, foi muito bom. Só lembrando assim, quem quer montar uma casa espírita, né? Nós falamos aqui do bazar para arrecadar dinheiro, das contribuições, mas nós fazíamos vibrações para que a casa pudesse existir, né? E fizemos vibrações pela montagem da casa durante um bom tempo. Eu acho que é aí que a espiritualidade percebe, né? Nesse trabalho, que é um trabalho que não tem nenhum retorno no momento, né? Mas a espiritualidade percebe o envolvimento, a disposição, o comprometimento das pessoas com aquele trabalho a ser realizado. Muito importante, qualquer trabalho espiritual, é começar com vibrações para que aquilo dê certo, né? Se a gente fosse fazer um guia, assim, como abrir um centro espírita? Primeiro passo são as vibrações. Eu diria que sim, mais importante do que a parte material. Embora a casa não viva sem pagar uma conta de luz, de água, de aluguel, papel higiênico no banheiro. Também lembrando que quando termina os trabalhos, alguém tem que ir lá recolher o lixo, envasar em sacos para que a prefeitura possa levar, né? É um conjunto de coisas, né? A casa espírita tem duas dimensões. Uma espiritual, que as vibrações alimentam isso, atrai espíritos amigos, e a parte material que a gente não pode perder de vista. Eu até diria um pouquinho mais, além das vibrações, já começar alguma coisa de estudo junto desse grupinho, sabe? Nem que seja 15 minutos, meia hora, mas faz toda a diferença quando um grupo estuda junto. Pega um livro, por exemplo, para ler junto. Muda. As pessoas ficam mais unidas, mais entrosadas, começam a se conhecer melhor, ter mais comprometimento umas com as outras, solidariedade. E outra, né? Uma boa equipe, né? Vibrações e uma boa equipe de trabalho. Legal. Vocês vão montar onde a de vocês? Estamos aprendendo primeiro aqui, vamos passando as dicas. A gente está entrevistando umas pessoas por aí, né? Não, avisa que a gente vai dar uma força. Ó, eu queria fazer umas perguntas, jogo rápido, ping-pong. Eu faço perguntas e vocês respondem, porque depois eu vou fazer um fechamento, que eu acho que é interessante. Vocês estavam em quantas pessoas quando vocês abriram o centro? Uma média. 5 pessoas. Sim. Quando vocês abriram o centro, mais ou menos a média de assistidos no primeiro mês, primeiro ano, foi mais ou menos quanto? Eu acho que em torno de 30 assistidos. 30 assistidos. Vocês levaram mais ou menos quanto tempo para abrir o centro? Entre vocês tomarem a decisão de abrir... Quase um ano. Um ano Quase um ano. Quase um ano se preparando. Se preparando, fazendo bazar e fazendo vibrações. Legal. E o Centro Espírita está ativo há 15 anos. Esse ano aqui completa 15 anos. Legal. Por que eu faço essas perguntas, né? É legal as pessoas que estão ouvindo, às vezes elas terem a dimensão de como as coisas acontecem. Por quê? Eu conversando com as pessoas aqui e ali, na Mocidade, no Centro Espírita, na Escola de Aprendizes, eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes têm a intenção, têm a vontade de fazer algo. Por exemplo, abrir um curso, virar preleitor, virar palestrante. Às vezes algumas pessoas têm vontade de abrir o próprio centro espírita, mas eu acho que muitas vezes essas pessoas elas deixam de fazer grandes coisas porque elas têm medo. Ou às vezes desconhecimento, elas não sabem como fazer algumas coisas. Então, o que eu acho muito interessante, eu já participei de 2 grupos que se disporam a abrir centros espíritas, infelizmente os 2 acabaram não dando muito certo, mas os grupos sempre começam pequenos, né?
E de muitos relatos que eu já ouvi, as pessoas que se disponibilizam a toda semana se encontrar, vibrar, estudar, que se disponibilizam às vezes a fazer uma coisa, eles são grupos pequenos. Então, primeiro grande aprendizado, você quer abrir um centro, você não vai ter 20, 30 pessoas do seu lado. Você vai ter 4 ou 5, mas é perfeitamente possível abrir um centro com essas pessoas. Você vai querer abrir uma turma, você vai ter 1 ou 2 pessoas do seu lado e ainda vai ser perfeitamente possível fazer aquela turma. Segundo, as coisas levam tempo. Às vezes eu vejo as pessoas começando a tentar fazer um curso, uma escola ou um trabalho assistencial, né? Começam a querer distribuir marmitex. E às vezes, no primeiro ou no segundo mês, acontece uma coisa que dá errado. E a pessoa desanima, ela desiste, ela não fala, poxa, não está dando certo, né? Vocês ficaram 1 ano, quase 1 ano, em tentativas, não tentativas, né? Mas uma programação, um esforço, um planejamento. Vibrando, né? Vibrando, se planejando financeiramente. Então, assim, para as pessoas que querem fazer alguma coisa, tenham paciência porque as coisas acontecem. É uma questão de disciplina, tentativa e conexão com a espiritualidade. E eu até fiquei surpreso quando vocês falaram 30 assistidos em média, porque eu pensei que o número seria menor. E eu também vejo isso, assim, quando você começa, e aí começam a vir os primeiros resultados, às vezes, quando a gente tem uma expectativa muito alta, a gente acha que vai vir muita gente, ou que a gente vai ter uma grande audiência, ou alguma coisa nesse sentido, a expectativa às vezes nos gera muita frustração, e a gente acaba desistindo por um desânimo e um pessimismo nosso, né? Então, mesmo depois que o trabalho inicia, é necessário um certo nível de perseverança, de persistência, mas os frutos vêm. Então, eu perguntei dos 15 anos porque acho que o Paris já fez uma boa retomada do que o centro fez, né? 8 escolas de aprendizes, hoje já tem evangelização infantil. Tenho certeza que muitas pessoas da região já conhecem o centro, né? E frequentam o centro. E no fundo, a gente precisa trazer uma reflexão espiritual do que é um centro espírita, né? Porque a gente falou muito aqui do aspecto prático de todas as aulas, os cursos, os trabalhos, mas no fundo, um centro espírita é um ponto de luz para a espiritualidade superior, tanto atingir encarnados como desencarnados, né? Então, há 15 anos existe um ponto de luz ali na saúde, porque Paris, Márcia e todo um grupo que estavam junto com vocês se disponibilizaram a fazer isso. E eu acho que, assim, a reflexão que fica é quais são os pontos de luz que nós vamos abrir com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com as nossas tentativas, né? Eu acho que a gente precisa começar a se encaminhar um pouquinho para o final, né? Isso. Eu acho que, até pegando no gancho que você falou, e até que o Paris e a Márcia tinham falado, achei muito bacana conhecer esses desafios, assim, porque eu cheguei, o meu centro já estava pronto, né? Já estava ali bonitinho, só frequentei, mas alguém teve que subir ele, né? Teve que construir, alugar, enfim, fazer da forma como foi, a parte física e a parte espiritual, né? Vocês deram algumas dicas iniciais, né? Então, preparar a equipe, organizar direitinho, pensar nos trabalhos, fazer as vibrações. Mas eu queria só reforçar isso, uma última pergunta. O que não pode faltar na preparação para criar um centro espírita? Fé. E também você começar projetos simples, pequenos, para crescer com a experiência, né? Ter bastante humildade para ouvir as pessoas que estão há mais tempo na estrada do que você, né? Contar com a experiência, a sabedoria, o conhecimento dessas pessoas e não ter grandes expectativas. A nossa mocidade, nós ficamos 2 anos lá abrindo as portas todos os sábados sem nenhum adolescente. Então, é você ter fé, ter confiança, ter coragem, ter disposição, né? Fazer os cursos que o Luan falou, os cursos necessários, que são experientes, são pessoas mais experientes que fizeram esses cursos e agora estão ajudando os mais novos a fazerem, né? E começar com projetos pequenos, que com o tempo a espiritualidade ajuda e esses projetos crescem. Hoje em dia, nós temos uma média de umas 50 pessoas na semana na assistência espiritual da nossa casa. E como eu disse, vou repetir, 8 turmas de escolas de aprendizes, né? A 8ª começando agora, e uma evangelização infantil que nós estamos lá hoje com 8 crianças e eu acho quase 10 pais, né?
Porque até os pais, pai e mãe estão indo, né? Então acho que é isso. Uma novidade agora, os pais estão indo. Legal. E são crianças bem pequenas, bem pequenas. Mas acho que... Para você, Márcia, o que não pode faltar na hora de criar um centro espírita? Ai, acho que uma boa liderança, um bom médium, uma pessoa que goste de estudar, de ler e está antenada com a aliança, né? Os movimentos todos da aliança. Que tenha bom relacionamento, porque tem, assim, uma espécie de comunicação com várias outras casas, né? E a humildade de pedir ajuda, acho isso importante, né? Chegar nas pessoas, conversar, pedir ajuda e tal. A nossa fundadora, né? Ela tinha um grupo de trabalhadoras da Genebra que ela tinha envelopinho todo mês, ó, contribuição das minhas amigas. Você vê como ela era persistente. Ela pegou algumas amigas que ela sabia que podia colaborar e todas elas davam a sua contribuição mensal antes de abrir a casa, bem antes, desse um ano aí quase de... Então, acho que ela tinha essas qualidades. Era uma pessoa muito iluminada, muito iluminada. Muito bom. Para a gente ir encaminhando para o final, eu queria trazer mais uma pergunta. Acho que não sei se o Lua tem mais uma para complementar também. Mas vocês falando diretamente, aí até se quiser olhar para a câmera ali que está focado em vocês, cada um uma vez, né? Pensa que vocês estão falando com alguém que está na dúvida se deve abrir ou não um centro espírita. O que você falaria para essa pessoa? Aqui, ó. Na câmera. Bom, para que você tenha bastante força interna, né? Descubra essa força que você já tem, eu diria primeiro para você fazer uma escola de aprendizes do Evangelho, para você viver melhor, para você descobrir como é gostoso ajudar as pessoas. E se ligar a amigos, né? Muitas vezes são amigos que vão nos ajudar nessa tarefa. Não esqueça de rezar bastante, fazer muitas preces, mas tenha fé que as coisas vão acontecendo no momento certo. Isso aí, sua vez. Eu diria para vocês que estão querendo abrir um centro espírita que não desistam diante da primeira dificuldade. Que tenham muita fé, muita perseverança e principalmente ânimo, ânimo. E arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar e estudar, sempre. Muito comprometimento pela causa espírita, né? Uhum. E não deixar nunca de pedir ajuda. A aliança somos todos nós e nós podemos ajudar. Né? Tem muitas casas que podem ajudar você a abrir um ponto de luz no seu bairro, na sua rua. É isso. Obrigada. Olha só, inspirador, hein? Vamos sair daqui direto, já procurando lugar para alugar já. Vai fazer vibrações aqui. Inclusive, eu acho que fica um recado aí para quem está ouvindo a gente. Se você tem esse sonho, se você quer começar um trabalho também, comenta aí, né? Deixa seus comentários, porque às vezes a gente pode ser um ponto de partida para as pessoas se conectarem e a gente conseguir fazer acontecer algumas coisas por aí, né? Bom, gente, eu acho que a maior parte do que a gente queria conversar era isso. A gente ficou muito feliz de vocês terem vindo aqui. Eu acho que é legal a gente ouvir a história de quem... Você comentou que você conheceu o Espiritismo com quase 50 anos, né? Quase 50. Pois é, a gente está aqui há 1h30 falando sobre muitos trabalhos que aconteceram e de uma pessoa que conheceu o Espiritismo já no meio da vida, né? Então, para você que está ouvindo, às vezes a gente fica meio ressabiado, esperando às vezes o tempo passar, mas a gente consegue fazer muita coisa quando a gente se dispõe a fazer. Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo que está ouvindo. E
Eu acho que o espiritismo transforma a gente, né? A gente fica diferente depois que a gente arregaça as mangas, a gente começa a fazer as coisas. Todos nós mudamos, eu tenho certeza que vocês mudaram também. Acho que vale um recadinho final, né? De o que mudou em toda essa trajetória. Depois vocês conheceram o espiritismo, vocês são pessoas melhores, como vocês sentem em relação ao eu anterior ao espiritismo? Bom, eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa mais corajosa, embora até hoje eu não gosto muito de fazer preleção, fico tremendo. Quem sabe na próxima encarnação eu supere esse meu medo. Aula tudo bem, mas preleção é meu... Como é que fala quando você não consegue? Não é a sua praia? Não sei. Eu já tive vontade de desistir muitas vezes, mas precisa, então eu estou lá. E é isso, é continuar sempre com muita fé, com muito trabalho. Isso aí. O Luan falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que eu comecei no espiritismo com quase 50 anos de idade, na metade da minha vida. Ele está dizendo que eu vou viver até os 100 anos. Espero que eu tenha forças aí para ficar em pé e trabalhando. Mas eu diria o seguinte, o espiritismo não me mudou, está me mudando, né? Porque cada dia eu descubro mais uma camadinha minha que estava escondida e que eu preciso trabalhar. Eu acho que eu tive uma grande oportunidade na minha vida, foi isso, né? Uma companheira que sempre me entendeu. Eu acho que você caminhar ao lado de alguém é muito importante, né? As pessoas se completam. E sempre tive muito apoio da Márcia e da vida, né? Do Criador. Agora, quando eu encerrei a minha vida material, profissional, quando eu me aposentei, e o Espiritismo surgiu com essa força na minha vida, ele preencheu a minha vida. Preencheu. Eu tenho muitos amigos que eu vejo que estão na minha idade, eu já tenho, não parece, mas eu tenho 76 anos de idade, que estão assim, só reclamando da vida. Quando eu ligo, eles só reclamam da vida. E eu não tenho tempo para parar e reclamar, porque eu tenho muitos compromissos. Eu vim de um compromisso, vim para esse compromisso, vou para outro, à noite tenho outro compromisso. Isso preenche a minha vida. Eu espero que o Criador lá em cima me dê mais oportunidades no futuro, porque eu tenho muitos débitos ainda para quitar. E desejo a todos que não desistam, perseverem e contem conosco, porque a aliança é isso, é união. É união. Aliança Espírita Evangélica, um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira, que se ajudam mutuamente. Tivemos muita ajuda, sempre lá na Casa Espírita, e gostaríamos de retribuir. Contem conosco. Isso aí. Então, queria, em nome do nosso podcast, agradecer muito vocês por terem topado. Agradecer o Luan também, sempre aqui na parceria. E agora encerrar nosso podcast. E sempre lembrando, se você quer saber mais dos nossos episódios, só você seguir a gente no Spotify, se inscrever lá no YouTube, seguir a gente nas redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no Instagram. Coração em Reforma pode, Coração sem o cedilha e sem o tio. Você vai achar a gente lá. Segue, comenta, compartilha para a gente chegar tocando cada vez mais corações. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.